Você vai tirar foto? Não, fazendo live, já tirei. Os fiéis Gravando por trasladado, eu trago esses santos, nesta vida já cessou. Fique na frente não, tá bom? O Senhor, os bons ceifeiros, terminaram seu amor, acolhei a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem, gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamando. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os gemidos vão subindo e a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sempre igual, ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia ao rodeio, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, em breve vamos iniciar a transmissão aqui, ao vivo, né, irmãos? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que te aparecer. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Glória a Deus, glória a Deus. Alguém com você Glória a Deus, aleluia. vai dizer Glória a nesse Deus. momento, Aleluia. aquele povo Glória a foi Deus. embora pra Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa aqui. Acho que nesta igreja as irmãs do ciclo de Aí, irmãos, aqui é onde eu faço culto ar livre, já tem 2 anos e meio. Deus tinha mandado interromper e hoje tá, amém? Alcance bairros, que é a vista da minha casa. Lá é o monte, o pôr do sol. Glória a Deus. Estamos aqui hoje mais uma vez para ganhar almas para o reino do Senhor. Glória a Deus. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora pra Sião. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos aqui hoje novamente para trazer uma palavra de salvação. De graça recebestes, de graça vos dá. Amados irmãos, só existe o caminho, Jesus Cristo, é a verdade e a vida. Os demais caminhos nos levam à perdição. O demais caminho é morte, sofrimento, dor e ilusão. Amém? Disse o Senhor Jesus em João 14,6. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Aleluia. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento, aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados irmãos e ouvintes, estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus, uma palavra de salvação. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo da sua alma. A palavra de Deus afirma dizendo que, ainda que uma mãe que amamente esqueça do teu filho, eu jamais o esquecerei. E não é de se admirar que nos dias de hoje, o amor de muitos tem esfriado. E é normal nós ver mãe abandonando filhos, filhos abandonando pais, pais abandonando filhos, e etc. Assim sucessivamente. Se nós formos, amados irmãos, nos hospitais, presídios, viadutos, nós vamos ver uma grande realidade do que acontece com a vida daqueles que decidem viver uma vida promíscua, uma vida, amados irmãos, ligada à carne, uma vida onde o troféu dela, onde a glória da vida é a aparência, é a beleza estética, aonde, amados irmãos, muito pensa que o pão da vida é a conta bancária que ele tem, é a profissão, aonde muitos pensam que ser vitorioso é formar a faculdade, casar, ter bons filhos. Mas o engano do homem está aí. Jesus orienta em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus com justiça e todas as demais outras coisas nos serão acrescentadas. Nós paramos o culto por um tempo, quando eu falo nós, porque anunciar o Evangelho de Cristo, ninguém consegue anunciar sozinho. Sempre tem que ter alguém orando pela vida do tal. Então, amados irmãos, nós encerramos esse culto por um intervalo que o Senhor tinha ordenado. E hoje o Senhor ordenou que o fizesses de novo. E o bom servo é aquele que ouve a voz do seu Senhor. Amém? Se fosse para agradar o homem, este som continuaria desligado, ou então colocaria um funk, que muitos iam gostar. Mas desde o dia que aceitei Jesus, decidi aborrecer o homem, decidi aborrecer a minha vida para agradar o Senhor e fazer a vontade de Deus. Então você que está aí na tua casa, meu irmão, minha irmã, abra a tua Bíblia
Glória a Deus. Pegue aí, minha irmã, meu irmão, a tua Bíblia e abra comigo no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a seguir. E deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo. Amém? Enquanto isso, vou fazer uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus venha falar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, Deus eterno, Deus querido, nesse pequeno momento de oração, ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste momento o Senhor envie o Teu exército de anjos para se manter guardando a minha casa, a minha família, a minha parentela. Repreenda, Santo Deus, todo espírito de morte sobre este bairro, sobre esta casa, esta família. Repreenda esse espírito de depressão, de angústia. Repreenda, Deus, esse mal que assola este homem, esta criança, essa família. Senhor Jesus, eu peço a Ti, ó Pai, que neste momento, ó Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha repreender todas as obras das trevas, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda maldição, todo espírito de inveja, toda trama homicida, todo espírito imundo que tem tramado mal contra a vida desse jovem, dessa jovem, todo espírito imundo que tem trabalhado com a destruição dos lares e da família, esse espírito imundo, ó Deus, que tem colocado a frieza, a apostasia no Teu povo. Mas eu peço a Ti, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste momento, ó Deus, que os Teus olhos venham se repousar sobre este bairro, que os Teus olhos venham se repousar sobre esta vizinhança. Sabemos bem que para muitos isso é um incômodo, é um estresse. Também já tive esse momento em minha vida, mas a Tua palavra afirma dizendo: Filho do homem, vai e fala o que eu te digo. Quem quiser ouvir, ouça. E quem quiser que não ouça, mas fala o que eu te mando. A Tua palavra afirma dizendo, Senhor, que devemos anunciar o Teu evangelho em tempo e fora de tempo. Então eu peço a Ti, ó Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda todo comichão, repreenda toda exaltidão, toda soberba, esse demônio que tem posto rejeição neste homem, nesta mulher. Faça o Teu querer sobre esta vida, porque assim diz o Senhor: melhor é uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Muito obrigado, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a seguir. O título da mensagem é O Jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Glória a Deus, de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glórias a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus nos leva a meditar neste livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a seguir. Que o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, Ele tem boas dádivas para nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem boas novas. O Senhor Jesus, Ele não tem prazer com o sofrimento alheio. O Senhor Jesus, Ele não tem prazer com a morte do homem maligno. O Senhor Jesus, Ele não tem prazer, amados irmãos, em nos ver enfermos.
O Senhor Jesus Cristo não tem prazer de nos ver preso aos vícios. O Senhor Jesus, ele não tem prazer de ver um lar destruído. O Senhor Jesus Cristo, ele não tem prazer de nos ver, amados irmãos, sofrendo por amar o pecado, por amar a nossa carne. Mas ele tem prazer de ver um homem sofrendo por amor de Deus, assim como ele sofreu. A palavra de Deus nos afirma dizendo, então, que ali, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, cansado de ver um homem sofrendo, o Senhor Jesus Cristo ali em meio àqueles fariseus, escribas, em meio a idólatras, feiticeiros, o Senhor Jesus Cristo em meio ali àquele povo sobrecarregado, aquele povo enfermo, cheio de infecções, aquele povo carregado de vícios, de idolatria, que para ser feliz tem que estar com a garrafa de cachaça, que para ser feliz tem que ter uma conta boa bancária. A sua felicidade está no emprego, quando vem o desemprego fica deprimido. O Senhor Jesus Cristo cansado de ver aquele homem, aquela mulher com aquele jugo maligno, dizendo que mais nada vai dar certo em sua vida, dizendo que já está cansado de sofrer. Aquela pessoa, amados irmãos, que já está mesmo prestes a desistir da tua vida. A palavra de Deus afirma dizendo, então, que o Senhor Jesus Cristo se manifestou nesta terra e tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, para que todos aqueles, amados irmãos, que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas, amados irmãos, muitas das vezes nós damos tanto crédito às obras da carne, muitas das vezes nós damos tanto crédito aos amigos, ao palpite da família. Às vezes nós procuramos tanto agradar nosso esposo ou então nosso esposo. Às vezes nós preocupamos tanto em agradar o nosso vizinho. Às vezes nós se preocupamos tanto em agradar os nossos colegas de trabalho, de agradar o nosso próprio ego, fazer a vontade da nossa carne. E esquecemos de fazer a vontade de Deus. E quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, então vem sobre nós um fardo pesado, um jugo maligno, de tal forma que muitos chegam até mesmo se autodestruir. Nos noticiários não param de chegar informações sobre jovens que cometeram suicídio, sobre homens e mulheres que cometeram suicídio, pessoas que viviam a vida regalada, pessoas que no dia anterior estavam numa festa, pessoas que no dia anterior foi promovida no trabalho, pessoas que no dia anterior tinham se casado, realizado um grande sonho, mas estava vazio de Deus. Ainda o prazer dele estava na carne. Ainda o prazer daquele homem estava no dinheiro, estava no mundo. E quando acabou o dinheiro, para ele acabou a vida. E quando acabou o casamento, para ela acabou a vida, para ele acabou a vida. Porque a vida era o casamento, a vida desse homem era a faculdade, a vida desse homem era o seu carro, a vida desse homem era a fama. E quando a fama acabou, meu irmão, quando acabou o dinheiro, quando os amigos se apartaram, esse carro se achou tão pesada a vida, tão difícil, que tirou tua própria vida. Então o Senhor Jesus Cristo vem anunciando um evangelho gratuito, um evangelho que não é comprado nem com ouro e nem com prata, um evangelho que só alcança os humildes, mas rejeita o soberbo, aquele que pensa que é melhor do que Deus, aquele homem, aquela mulher que pensa que consegue viver bem sem obedecer às Santas Escrituras, aquele homem, aquela mulher que pensa que pode resolver tudo do seu jeito e nada vai dar errado. Mas quando esse homem, essa mulher é alcançado pela colheita daquilo que plantou, vem o desespero. Porque nós sabemos que a palavra de Deus fala que aquele que planta vento colhe tempestade. A palavra de Deus afirma dizendo que aquilo que o homem plantar, o homem ceifará. E muitas das vezes, por um momento de ira, de estresse,
Muitas das vezes, por um momento de soberba, ignorância, nós costumamos a semear sementes mal. E em pleno dia que está tudo bem, a notícia chega em nossa porta. A colheita chega nos entregando aquilo que nós plantamos. E muitos se assustam, porque estava na carne, porque plantou para a terra e da terra colhe. Mas eu venho nesta tarde te anunciar o evangelho que vem do alto céus. O evangelho que sai, que salva, que cura e transforma. O evangelho que liberta. O evangelho, amados irmãos, que dá nome àquele que não tinha nome. O evangelho que dá honra àquele que não tinha honra. Que pega do monturo e coloca entre os príncipes. Assim diz o Senhor. Então Jesus, nessa tarde, está te convidando, meu irmão. Então Jesus, nessa tarde, está te convidando, minha irmã, a você se esforçar, a nós se esforçar, temos bom ânimo. Vamos, amados irmãos, entregar os nossos caminhos ao Senhor, porque a palavra de Deus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Jesus, Ele não morreu para todos. Amados irmãos, o sacrifício dele só vai servir para aquele que nele crê. E aquele que nele crê está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, que aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Mas esses sinais seguirão os que creem, assim diz o Senhor. Em meu nome colocará a mão sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome colocará a mão sobre os leprosos e serão limpos. E em meu nome expulsarão os demônios, assim diz o Senhor Jesus. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, amados irmãos, eles se tornam como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Talvez você não sabe o que é isso. O Senhor Jesus está te falando. Se você tirar a confiança do teu amigo, se você tirar a confiança do teu pai, da tua mãe, da tua conta bancária, do teu envolvimento político, se você tirar a confiança da sua aparência, da sua beleza, se você tirar a confiança da sua saúde e depositar toda a sua confiança, toda a sua segurança, toda a sua proteção em Deus, meu irmão. Se você pegar toda a sua confiança, toda a sua fé e depositar em Deus ainda nesta tarde, tu não vai se abalar com as ameaças de Satanás. Tu não vai temer com as enfermidades, com o diagnóstico médico. Você não vai ter medo diante do levante do maligno. Vai vir a calúnia, vai vir as perseguições, vai vir o desemprego, vai vir a destruição do lar e da família. Vai vir, amado, com o levante. Porque aqueles que confiam no Senhor, ele tem um pensamento leve, ele tem um jugo leve, ele tem um fardo leve, suave. Ele não teme diante das adversidades. Aquele que tem sua confiança em Deus, ele não depende para saber se o ano dele vai ser bom ou não. Mas ele depende de Deus. A palavra de Deus afirma dizendo, no livro, amados irmãos, de Daniel, capítulo 3, que 3 jovens estavam ali em meio a uma grande multidão. E o rei Nabucodonosor tinha feito um decreto. E a palavra de Deus afirma dizendo, então, que ele fez uma estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Enviou mensageiros em toda aquela cidade e avisou a todos que todos aqueles que não adorassem aquela imagem que ele fez, que passado dentro de uma fornalha ardente de fogo. O regime de Nabucodonosor é comparado ao regime, amados irmãos, de Kim Jong-un, o regime do presidente, amados irmãos, da Coreia do Norte, um ditador, onde, amados irmãos, a lei todos tinham que obedecer. Mas tinha ali a palavra de Deus afirma dizendo, 3 jovens com a fé firmada em Deus, que não, amados irmãos, aceitou aquele decreto. Eles até compareceram ali. A palavra de Deus fala que uma
grande multidão se reuniu ali diante daquela imagem. E quando o rei ordenou que todos se prostrassem diante dela, mesmo sabendo das consequências que aquele que não se curvasse deveria enfrentar, 3 jovens que tinham sua confiança firmada em Deus, 3 jovens que tinham sua casa construída na rocha, 3 jovens que tinham a vida santa e separada para Deus, eles não se curvaram. É normal a gente ouvir um barulho de tiro e se deitar quando vê os outros se deitando. É normal nós ouvir um barulho de algo caindo e se deitar quando todos se deitam. Então imagina neste momento, em média 100 mil pessoas se prostrando diante de uma imagem de escultura. E somente 3 jovens não se curvando. Imagina aquelas centenas de milhares de pessoas se prostrando diante de um Deus de madeira, que não tem boca e nem fala. E 3 jovens se manteram de pé, firme, confiante no Deus que eles servem. Porque eles sabem bem claro que está escrito que somente ao Senhor adorarás. E somente diante do Senhor se prostrará. A palavra de Deus afirma dizendo, então, prostraram. E o rei, então, cumpriu a sua promessa. Ele falou que seu. Os soldados, então, amados irmãos, amordaçaram aqueles jovens. A palavra de Deus fala ainda que o rei Nabucodonosor mandou soldados para vigiar a entrada da fornalha, como se alguém tivesse o interesse de entrar naquela fornalha, como se alguém estava passando, mas mesmo assim o rei colocou por segurança, como se alguém que entrar no fogo vai ter como sair de dentro. Mas só que o rei também sabia o Deus que eles serviam, por isso que ele temia. Ele sabia que ainda que o laço estava preparado, ainda que a cova estava aberta, ainda que já estava tudo tramado, o Deus que nós serve pode nos dar o livramento. Então o rei temeu e colocou soldados ali para guardar. E aqueles jovens tranquilamente, porque o fardo deles era leve e o jugo deles era suave. Eles não temeram a Satanás, amigos. Se não se arrependerem, eu o destruirei. Por maior que seja a legião, meu irmão, por mais numerosos sejam os terreiros de macumba que trabalham contra a tua casa, por mais numerosos sejam os inimigos da sua alma, que é Satanás e seus demônios, por maiores que eles sejam, assim diz o Senhor, eu o destruirei, se não se arrepender do mal que está tramando. Se fosse nos dias de hoje, muitos correriam. Quantos crentes estão adorando a imagem de televisão? Quantos se prostraram diante da seleção brasileira? Mas aqueles jovens não. Eles tinham uma vida separada para Deus e por isso que Deus os deu o livramento. A palavra de Deus afirma dizendo que eles foram lançados. E de repente vê 4 homens andando dentro daquela fornalha. De repente eles verem 4 homens totalmente ilesos. Nem sequer um fio de cabelo foi. Então aquele rei olhou e disse assim: como podes? Eu mandei que colocasse 3, quem é aquele 4º homem? E os soldados não souberam responder. A palavra de Deus era fornalha, aqueles homens saíssem. E quando aqueles homens saíram totalmente intactos, ilesos, o fogo, amados irmãos, deles, o fogo nem sequer, amados irmãos, glorificando a Deus. Então, mediante aquela prova que Deus deu para Sadraque, Mesaque e Abednego, todo aquele povo se converteu ao Senhor, porque a palavra de Deus afirma dizendo que então Nabucodonosor olhou para aquela fornalha, olhou para aquele povo e disse: a partir de hoje, todos adorarão, todos colocarão e oferecerão sacrifícios ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que esse sim é Deus. E você está se prostrando diante de quem, meu irmão? É o que faz você abandonar Jesus e se curvar? É as drogas, é a bebida, é o ódio, a ira, a inveja, é o homicídio, é a política, é o seu time de futebol. Isso é o suficiente para tu se prostrar? O Senhor Jesus Cristo te convida, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas, irmão, a luta está grande.
Mas, irmão, agora eles falaram que já era, não tem mais jeito. A palavra de Deus afirma dizendo que do homem são os planos, mas o realizar pertence a Deus. Muitos falam que vai e não chega. Muitos falam que chega, mas não vem. Depende é de Deus. Quantos estão com o casamento marcado, mas não vão se casar? Porque ele planejou, mas não perguntou se era de Deus. Ai daquele que fala que vai sem dizer que se o Senhor permitir. É a palavra de Deus que fala. Então, meu irmão, minha irmã, quando a nossa segurança está em Deus, quando nós verdadeiramente conhecemos o Deus que nós servimos, nós não tememos a adversidade, por maior que seja os nossos inimigos. Nós sabemos que o nosso Deus está acima dele. Se não fosse a tua misericórdia, quando os homens se levantaram contra mim, eles teriam me engolido vivo. Amados irmãos, sozinhos nós não vamos vencer a Satanás. Sozinho, amados irmãos, nós não vamos vencer a macumba, a feitiçaria, a maldição. Mas com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, ainda que tu seja um só nesta cova, ainda que tu seja um só nessa cova de leões, o Senhor vai te dar um livramento. O Senhor vai enviar os teus anjos dentro desses terreiros de macumbaria, dentro dessas casas onde tem velas, onde tem obras malignas preparadas contra a tua vida. Esse macumbeiro, essa macumbeira, esse homem que trama o mal contra a tua vida, essa mulher que trama o mal contra a tua vida, que ainda ele é Deus e jamais vai deixar de ser. Creia somente no Senhor. Ele vem de legião. Quando ele vê que tu está frágil, quando ele vê que tu está sozinho, é que ele vem te tentar. Foi assim com Jesus, foi assim com Elias, e com nós também não será diferente. Confia no Senhor, creia no Senhor, entrega seus caminhos ao Senhor, e serás salvo tu e a tua casa, amém? Então, meu irmão, minha irmã, e leva sobre si esse fardo leve, suave. Não temas a Satanás, não temas o homem que pode matar sua carne e não sabe o que fazer com o corpo. Mas temas a Deus, que ainda hoje pode matar a tua carne e lançar a tua alma ao inferno. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, amém? E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamava, e as crianças que cantavam, elas também foram
Aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento, o povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião.